Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto. E você vai ver nessa edição que mais de 30% dos municípios brasileiros não registram mortes por Covid em julho. Câmara vota hoje PEC do voto impresso. Uruguai abrirá fronteiras para turistas totalmente imunizados. E homem pula do trilho do metrô para salvar cadeirante. O texto da medida provisória que cria o programa Auxílio Brasil, em substituição ao Bolsa Família, já foi entregue pelo presidente da República. O valor ainda não foi estabelecido, mas a previsão de Bolsonaro é que o pagamento do benefício seja 50% maior que o atual. Além disso, o governo criou uma série de ações que devem ajudar as famílias a conquistarem autonomia financeira. O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta segunda-feira à Câmara dos Deputados o texto da medida provisória que cria o Auxílio Brasil, o novo programa social do governo federal em substituição ao Bolsa Família, aumentando o número de beneficiados e o valor. Atualmente, o valor médio do Bolsa Família é de R$ 189. A previsão do presidente Jair Bolsonaro é que o aumento do benefício seja de pelo menos 50%. Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistido exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Realmente visa atender, bem como outras medidas que a equipe econômica, com muita responsabilidade, vem adotando. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se comprometeu a analisar a matéria o mais rápido possível, assim como a PEC dos precatórios, que também foi anunciada nesta segunda-feira pelo Executivo. O Congresso se debruçará rapidamente sobre essa medida provisória, vai se dedicar a fazer o melhor, dentro do possível economicamente, mas com um cunho de responsabilidade, ministro Ciro, elevado. Essa matéria tem urgência, como também a PEC dos precatórios, que tem que ser apreciada antes do envio da proposta do orçamento, para que haja previsibilidade e uma perenidade nas ações do Poder Executivo para o ano de 2022. A PEC dos precatórios prevê parcelamento de dívidas a serem pagas pela União. A previsão é que esses pagamentos cheguem a 90 bilhões de reais em 2022. Já a MP do Auxílio Brasil cria 9 subprogramas sociais para atender as famílias brasileiras em várias frentes e garantir autonomia e independência financeira. Entre eles, o benefício Primeira Infância para atender famílias com crianças de até 3 anos, o benefício Composição Familiar, que vai estender o auxílio a jovens de 18 a 21 anos incompletos, além de ações específicas para jovens de baixa renda que se destacarem nos Jogos Escolares Brasileiros ou em eventos científicos. Também há um auxílio para produtores rurais inscritos no CAD Único e incentivo para aqueles que, com a ajuda do programa, conquistarem autonomia financeira. O valor do novo programa, que vai substituir o Bolsa Família, ainda não foi definido. A expectativa é que isso seja feito no mês que vem, junto com o orçamento federal. Em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, o ministro da Cidadania, João Roma, detalhou o Auxílio Brasil. Explicou que o acesso ao programa social não muda e que o pagamento começará a ser feito em novembro. O Auxílio Brasil passa a ser o novo programa social do governo federal, que agrega o programa de distribuição de renda, além de um mecanismo de proteção social para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele busca também promover o seu desenvolvimento, de forma a apresentar a essas pessoas políticas mais eficazes, focando tanto na primeira infância, como seguindo trilhas de emancipação, visando dar a possibilidade aos beneficiários do programa, ele utilizar essas ferramentas do Estado brasileiro para que ele possa, sim, alcançar novos patamares e conquistar melhor qualidade de vida para a sua família, inclusive com a emancipação do programa social. Uma das medidas emancipatórias anunciadas pelo Ministério da Cidadania permite que as famílias que conseguirem aumentar a renda enquanto recebem o auxílio tenham o benefício mantido por 2 anos, mesmo que ultrapasse o limite de inclusão do programa. Além disso, o beneficiário poderá comprometer até 30% do valor recebido com microcrédito. O que nós buscamos foi justamente trazer, e interligar dentro desse programa
essas políticas públicas com trilhas definidas para que o beneficiário do programa social não tenha ele como teto, mas sim como um mecanismo de promoção para que ele alcance novos espaços e que ele busque sua emancipação. Isso vai desde a produção até a questão do empreendedorismo, capacitação, acesso a microcrédito. Então, é uma série de políticas que nós estamos querendo justamente fortalecer. Portanto, não estamos cortando outras políticas, nós estamos buscando impulsionar essas políticas e que elas estejam acessíveis, em especial para o público beneficiário do programa Auxílio Brasil. O deputado federal Davi Soares comentou o novo programa de distribuição de renda. Isso é ótimo. Primeiro que vai impulsionar o mercado, o consumo, repor aquilo que a inflação e a própria subida de preços trouxe. Segundo, vamos continuar trabalhando com o governo para que essas ações venham trazer mais benefícios, principalmente aí na luta pela redução dos combustíveis e do preço do gás. O Conselho Curador do FGTS vai se reunir hoje para definir como será a divisão do lucro do Fundo de Garantia para os trabalhadores. A previsão é de que sejam distribuídos quase 6 bilhões de reais para quem tinha saldo no FGTS no fim de 2020. O trabalhador só poderá sacar o dinheiro em caso de aposentadoria, demissão sem justa causa, compra da casa própria ou no saque aniversário. Uma investigação instaurada pelo governo italiano busca identificar compradores de falsos passes anti-Covid pela internet após a polícia desmantelar uma rede que vendia versões do documento obrigatório para acesso a diversos estabelecimentos no país. Desde a semana passada, o documento concedido a pessoas que se vacinaram contra a Covid-19 com ao menos uma dose ou que apresentaram testes negativos nas últimas 48 horas se tornou obrigatório para o acesso a diversos lugares públicos. 4 suspeitos foram identificados, incluindo 2 menores, que ofereciam réplicas do comprovante em redes sociais. Os passes falsos podiam custar entre 150 e 500 euros. A polícia ainda acrescentou que o anonimato dos compradores foi garantido, pois os pagamentos eram feitos com criptomoedas ou por meio de vouchers em sites de comércio eletrônico. Os agentes disseram ter detectado um total de 32 canais de bate-papo usados pelos falsificadores por meio da rede Telegram. A identificação dos compradores está em andamento. A partir de 1º de setembro, o passe sanitário também vai ser obrigatório em trens e ônibus interurbanos, assim como para professores e alunos. De acordo com o Ministério da Saúde do país, cerca de 20 milhões de italianos baixaram o documento pela internet nos últimos 3 dias. Venezuelanos estão na corrida para gastar suas reservas de dinheiro. O motivo? O país passará em breve por uma conversão monetária no dia 1º de outubro. A corrida dos venezuelanos para gastar o dinheiro foi motivada após o Banco Central do país anunciar o corte de 6 dígitos na moeda nacional, que passará a ser chamada de Bolívar Digital. O banco prevê a impressão de cédulas com novos valores de 5, 10, 20, 50 e 100. Desde 2008 até agora, o governo implementou 3 conversões monetárias e, ao todo, o Bolívar já perdeu 14 zeros. O Banco Central entende que o Bolívar Digital irá facilitar o uso de uma versão moderna da moeda em transações diárias para que os cidadãos tenham maior conexão com a moeda venezuelana. Para analistas econômicos, o corte dos zeros já era esperado e vai facilitar na hora de fazer as contas. Mas isso não significa que a hiperinflação, que afeta o país há anos, chegará ao fim. E uma frente fria avança pelo sul do país e por lá já tem formação de nuvens. Em Santa Catarina a previsão é de chuva. A temperatura mínima prevista hoje em Florianópolis é de 13 graus e a máxima pode chegar a 23. Também tem previsão de chuva em alguns pontos do Nordeste. Em Boa Vista, capital de Roraima, o dia pode ser quente com a temperatura máxima podendo chegar a 32 graus. Na região central do Brasil, o tempo continua seco e a temperatura pode subir em algumas regiões. Em Niterói, no Rio de Janeiro, a
temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima pode chegar a 32. Salvador tem previsão de sol, mas pode chover durante o dia em alguns pontos isolados. A mínima na região é de 20 graus, com os termômetros podendo registrar até 28 graus. Em Sergipe, o sol aparece entre as nuvens ao longo do dia, mínima de 18 e máxima de 27 graus. O número de nascimentos de 2020 foi o menor em 26 anos no país. O impacto da pandemia foi o maior até mesmo que do surto do Zika e da microcefalia, que afetou o Brasil entre 2015 e 2016. Segundo o Ministério da Saúde, o número de nascimentos no país foi o menor desde 1994. Foram 2.687.000 recém-nascidos no ano passado. Já em 2019, foram 2.849.000, uma queda de 5,66%. A última vez que o Brasil registrou um número menor de nascimentos do que em 2020 foi há 26 anos, quando pouco mais de 2,5 milhões de bebês nasceram. Os nascimentos já estavam em queda ou estabilidade nos últimos anos, mas em ritmo menos acelerado. O impacto da pandemia no número de recém-nascidos foi maior até mesmo que o surto de Zika e microcefalia, que afetou o país entre 2015 e 2016. Naquele período em que muitos casais adiaram a gravidez por medo das sequelas deixadas pelo Zika, a queda de nascimentos foi de 5,3%. Apesar dessa redução na pandemia, a estimativa é de certa recuperação depois que esse período crítico terminar. A retomada dos planos para ter filhos deve depender de políticas que vão além do controle da circulação do vírus. As políticas de redução de desigualdades e que proporcionem maior estabilidade financeira às famílias podem também influenciar na decisão. A Caixa Econômica Federal libera hoje para saques e transferências a quarta parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de junho, que não fazem parte do Bolsa Família. Antes, a movimentação só era possível através do aplicativo Caixa Tem. O calendário de pagamento da quinta parcela ainda não foi divulgado. E a seguir você vai ver os números atualizados da Covid com queda de pelo menos 30% nas mortes. E ainda, homem pula do trilho do metrô para salvar cadeirante. É daqui a pouco. Estamos de volta, agora são 8 horas e 46 minutos. A Câmara dos Deputados deve votar hoje a PEC do voto impresso. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. A PEC do voto impresso está pautada para ser votada nesta terça-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Nesta segunda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com os líderes para definir as propostas que serão analisadas essa semana. Lira disse que a chance de aprovação da PEC do voto impresso é baixa, já que proposta de emenda à Constituição precisa de quórum qualificado, com 308 votos. Lira afirmou ainda que teve garantia do presidente Jair Bolsonaro que a decisão do plenário, independente de qual for, será respeitada. Para o presidente da Câmara, não há motivos para questionar a segurança da urna eletrônica, mas ele admitiu que no Brasil há um movimento de desconfiança do processo eleitoral. Lira sugere que a Justiça Eleitoral busque dar mais transparência ao processo, aumentando, por exemplo, o número de urnas auditadas. A sessão para votar a PEC do voto impresso está marcada para começar às 3 da tarde nesta terça-feira. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O Brasil passa de 563 mil vítimas da Covid. A média móvel de mortes completa 10 dias abaixo de 1.000 óbitos. O Brasil confirmou de um dia para o outro mais 411 mortes por Covid-19. Com o aumento, o país chegou a 563.562 vítimas desde o início da pandemia. Com mais 12.085 novos casos registrados nas últimas 24 horas, o número de diagnósticos confirmados já passa de 20.177.000. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 906 vítimas diárias. É o 10º dia que o indicador fica abaixo de 1.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 17% e aponta a tendência de queda.
A média diária de novos casos está em 32.037. Isso representa uma variação de menos 32% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que também indica queda. E no mapa da avaliação da pandemia por regiões, percebemos que 6 unidades da federação registram alta nas mortes: Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Roraima. Em estabilidade estão 7 estados. E em queda estão 14 estados: Acre, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E mais de 30% dos municípios brasileiros não registraram mortes por Covid-19 em julho. É o maior percentual em 5 meses e cerca de 19 milhões de brasileiros já se recuperaram da Covid. E agora, falando de vacinação, o Brasil já aplicou mais de 154.190.000 doses de vacinas até agora. Em um dia foram aplicadas mais 1.485.000 doses. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose já passou de 108.030.000. Isso equivale a 51% da população, enquanto mais de 46.160.000 pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa 21,8% da população. Entre os estados que mais aplicaram a primeira dose estão São Paulo, com mais de 61% da população vacinada. E o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul aparecem na sequência com mais de 50% da população já com a primeira dose da imunização. E o Mato Grosso do Sul ainda é o estado que segue à frente em imunização completa, com mais de 35% da população vacinada. E a vacinação contra o coronavírus vai ser obrigatória entre militares americanos. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, anunciou a decisão que foi fortemente apoiada pelo presidente Joe Biden. O Pentágono ordenou que todos os membros das Forças Armadas americanas sejam vacinados contra a Covid-19 até meados de setembro. A decisão foi comunicada através de uma nota divulgada pelo secretário de Defesa, Lloyd Austin. O documento afirma que a vacinação vai ser obrigatória em todos os serviços até 15 de setembro ou mesmo antes, se a vacina da Pfizer ou outras obtiverem a aprovação total da Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA. Em um comunicado, o presidente Joe Biden disse que apoia fortemente essa decisão e destacou que vacinas salvam vidas. Como os imunizantes só tiveram aprovação de emergência, os comandantes militares dos Estados Unidos não haviam obrigado as tropas a tomá-los, como fazem com outras vacinas. De acordo com estatísticas do Pentágono, mais de metade dos 2,5 milhões de soldados na ativa e na Guarda Nacional Federal foram vacinados. E o Uruguai anunciou que vai abrir as fronteiras para estrangeiros com propriedades no país em setembro. O Uruguai vai abrir suas fronteiras a estrangeiros com propriedades no país a partir de 1º de setembro. As pessoas terão que estar completamente imunizadas. E no dia 1º de novembro autorizaremos a entrada em nosso país de todos os estrangeiros imunizados e com PCR negativo. Os proprietários poderão entrar com cônjuges, companheiros e filhos. No caso de filhos menores, não será exigida a imunização, já que muitos países ainda não estão vacinando adolescentes. As especificações sobre o protocolo de entrada, que indica se haverá necessidade de um segundo PCR ou quarentena, serão informadas pelo Ministério da Saúde Pública nos próximos dias. Uma pesquisa mostrou que o maior medo dos idosos no Brasil é não ter dinheiro para o próprio sustento e depender de terceiros para sobreviver. O público da terceira idade atribuiu a média 7 para o grau de felicidade atual. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito revelou quais são as expectativas do idoso para o futuro. O estudo apontou quais são os maiores medos nessa faixa etária. A maioria deles afirmou que não quer ficar dependente para realizar suas atividades diárias. 1/3 deles se preocupam em não ter dinheiro para o próprio sustento. 27% de não ter saúde física. 25% tem medo de perder entes queridos e 20% de não se sentir útil. O levantamento mostrou também que 33% dos idosos pretendem aproveitar a vida com familiares. 25% querem fazer um tratamento odontológico. 24% pretendem viajar pelo Brasil e 23% planejam trabalhar.
Numa escala de 0 a 10, os idosos atribuíram a média 7 para o grau de felicidade atual. Entre as classes A e B, a nota média subiu para 8. Um estilo de vida mais saudável com a prática regular de atividades físicas pode contribuir para a diminuição da incidência de câncer, mesmo em pessoas com alto risco genético para o desenvolvimento de tumores. E a caminhada se mostrou uma forte aliada. Vamos conferir. É possível modificar o risco de câncer adquirindo hábitos saudáveis, independentemente do risco genético que a pessoa já tenha. A conclusão é de um recente estudo publicado na revista científica Cancer Research, da Associação Americana para a Pesquisa do Câncer, que avaliou dados genéticos e de estilo de vida de um biobanco inglês com 202.842 homens e 239.659 mulheres. O trabalho envolveu o cálculo do risco individual genético para 16 tipos de câncer em homem e 18 em mulheres. Entre os pacientes com alto risco genético, a incidência de câncer em 5 anos foi de 5,51% em homens e 3,69% em mulheres com estilo de vida mais saudável, contra 7,23% em homens e 5,77% em mulheres com estilo de vida não saudável. Já pacientes com estilo de vida menos saudável e risco genético mais alto tiveram 2,99 vezes nos homens e 2,38 vezes nas mulheres mais probabilidade de desenvolver câncer do que aqueles com um estilo de vida saudável e com um risco genético mais baixo. Já um relatório especial emitido pela Harvard Medical School, o Walking for Health, destacou que caminhar pode combater doenças e outras condições de saúde mais do que qualquer outra atividade. O relatório indica que caminhar apenas 2 horas e meia por semana, ou pouco menos de 22 minutos por dia, pode reduzir o risco de doenças cardíacas em 30%. A prática é apontada por muitos especialistas como uma das melhores formas de exercício que existe. Merece destacar que, além de trazer ganhos para a saúde física e mental, maior atenção e habilidades de comunicação aprimoradas. Um homem pulou nos trilhos do metrô para salvar um cadeirante. O vídeo está nas redes sociais. Vamos conferir as imagens. Isso aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. O homem foi rápido. Em poucos segundos, ele pulou para o resgate e contou com a ajuda de outros funcionários do transporte público para voltar para a plataforma. Dá só uma olhada. Apesar do susto, ninguém se feriu. Essa edição fica por aqui. Mais informações você confere às 10 da manhã com a Patrícia Velenic. Eu volto à 1 da tarde. Até mais.